Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, nessa aula aqui eu quero deixar muito claro alguns conceitos que são muito importantes, tanto para a farmacodinâmica quanto para a farmacologia clínica. Então, esses conceitos são os de afinidade, de eficácia, de potência e de índice terapêutico e janela terapêutica, ok? Então, vamos lá. Bem, é muito importante para a gente entender esses conceitos de potência, eficácia, afinidade e janela terapêutica, a gente se familiarizar com a curva dose-resposta, certo? Então, essa curva dose-resposta, ela é onde você tem ali no meio no eixo Y, né, a resposta medida. Então, isso pode ser o efeito biológico da droga, a gente pode pensar em sedação ou alívio da dor ou qualquer coisa do tipo. E aqui embaixo a gente tem a dose que está sendo utilizada da droga. E a gente tem uma curva, certo? Então, conforme eu vou aumentando a dose dada, maior é o efeito, maior é a resposta medida. E aí a gente tem um topo ali, que a gente chama de eficácia máxima, e aí isso a gente consegue começar a determinar com alguns cálculos específicos desses gráficos. Bem, o que eu quero falar com vocês? A afinidade é uma força química que faz um fármaco se ligar a um receptor. Na verdade, não é bem a força química que faz se ligar, né? Mas é a medição, é a estimativa de capacidade de afinidade, obviamente, né, do fármaco pelo receptor. Eu gosto de usar essa afinidade como se fosse a mesma coisa de uma relação entre pessoas. Então, se você tem mais afinidade com aquela pessoa, significa que você está mais afim dela, que você se dá bem com ela. E que, se você fosse abraçar, você vai abraçar por mais tempo. Vamos imaginar que seja mais ou menos nessa ideia. Então, a afinidade, pessoal, seria a ideia de um fármaco conseguir se ligar a um receptor e se manter ligado. E isso é muito interessante, por quê? Porque a gente tem aqui a droga mais o receptor formando um complexo droga-receptor. E esse complexo gera uma resposta. E aí, a afinidade ela é medida pelo constante de dissociação. O que é essa constante? Ela é um cálculo onde o KD é igual à concentração de droga livre vezes a concentração de receptor sobre a concentração do complexo droga-receptor. Eu sei que às vezes vocês podem não estar muito acostumados com as ideias de cálculo, mas isso aqui é bem simples. Basicamente, o que ele está dizendo para a gente é que quanto menor o KD, maior a afinidade da droga. É só pensar que é uma divisão. Quanto maior a concentração de complexo droga-receptor, então provavelmente maior é a capacidade da droga de se ligar e se manter ligada àquele receptor. Ok? Bem, para além disso, a gente tem o conceito de eficácia. A eficácia é a capacidade do fármaco, após ele ter se ligado ao receptor, de produzir um efeito biológico independente da dose administrada. Tá? Esse termo independente da dose é muito importante. Por quê? Nessa curva aqui, vocês estão vendo aqui embaixo a concentração de um agonista. Se vocês não lembrarem o que é agonista, voltem em umas aulas anteriores que eu já falei sobre isso. E aqui no eixo Y a gente tem a resposta, certo? Isso a gente pode estar pensando em qualquer tipo de resposta, seja biológica, seja num tecido, ou uma resposta, por exemplo, diminuição da pressão arterial e coisa do tipo. O que a gente consegue dizer sobre eficácia é, quando a gente olha, por exemplo, para a droga X e para a droga Y, independente da dose que a gente está dando, a gente consegue dizer que provavelmente a droga X é mais eficaz do que a droga Y. Isso porque, independente da dose, elas vão ter capacidades diferentes de gerarem a mesma resposta. Então, olha para você ver qual que é a capacidade ali da droga X de gerar a resposta. É diferente da droga Y. Por isso, eficácia, a gente vai estar falando sobre a capacidade desse fármaco de gerar esse efeito biológico. É muito interessante a gente destacar que, por exemplo, um agonista total, ele vai ter uma eficácia de 100%. Então, ele vai gerar uma resposta de 100%. Enquanto a eficácia de um agonista parcial vai ser parcial, pode ser 50% da resposta submáxima, ou melhor, 50% da resposta máxima, né, considerada como uma resposta submáxima. E a gente tem um antagonista, que nesse caso não vai ter eficácia. Por quê? Porque ao se ligar, o antagonista, ao se ligar ao receptor, ele não gera um efeito biológico. Quando eu digo efeito biológico, é uma atividade desse receptor, tá bom? Não é que o antagonista não vai gerar algum efeito farmacológico desejado, mas na verdade,
que esse receptor não vai se ativar. Então, a gente pode dizer que antagonistas têm eficácia zero. Por isso que eu preciso que vocês tenham em mente a diferença entre eficácia e potência. Porque potência é a quantidade de fármaco necessária para produzir um efeito. Geralmente, a gente mede potência com base na dose eficaz mediana ou dose efetiva mediana, que é a dose 50, a ED50. Também pode ser EC50, né, de concentração efetiva mediana de 50. O que é esse 50? É literalmente a mediana, ou seja, abaixo dali você tem o resto do efeito medido, né? Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente tem a concentração de agonistas, a concentração em log, a gente tem a droga X e a droga Y, e aí você tem a potência relativa. E aqui no canto esquerdo é o efeito. O que é interessante da gente dizer sobre potência? Vamos olhar para esse gráfico. A droga X e a droga Y, qual que é a diferença? Se você pegar o efeito de 50%, ou seja, quando a droga X atinge o efeito de 50%, numa concentração que com certeza é menor do que a droga Y. Vocês podem ver aí nessa linha tracejada, certo? E aí, o que é interessante? A gente pode dizer que provavelmente a droga X ela é mais potente do que a droga Y. E tem um cálculo matemático para isso que a gente chama de EC50 ou ED50, né? Que é a concentração mínima ou dose mínima para atingir 50% do efeito. Isso a gente pode medir de diversas formas diferentes. Nesse caso aqui seria um ensaio de curva dose-resposta, ok? Então não confundam. Potência é a quantidade de fármaco necessária para produzir um efeito. E aí a gente pode ter uma potência relativa ali avaliando se a droga X é mais potente do que a droga Y. Enquanto a eficácia é a capacidade do fármaco de produzir um efeito biológico independente da dose, tá bom? E aí a gente também tem o conceito de janela terapêutica e índice terapêutico. O índice terapêutico é uma razão quantitativa entre a dose tóxica mediana e a dose efetiva mediana. Esse índice terapêutico ele tem a capacidade de medir a segurança de uma droga, porque você compara a dose tóxica à dose eficaz. E aí, aqui, vamos imaginar que a gente está falando aqui numa curva dose-resposta. Então, a gente tem aqui no eixo Y o percentual de indivíduos que respondem à droga e no eixo X a dose da droga, certo? Em microgramas por quilogramas. Veja que interessante. Você tem uma curva onde a droga vai tendo um efeito atingindo uma hipnose. Só que conforme você vai aumentando a dose, agora você começa a ter um efeito deletério, um efeito tóxico, até que eventualmente você começa a gerar uma morte na pessoa. Pensando aqui, por exemplo, num hipnótico. E o que é interessante? O índice terapêutico seria essa razão entre onde nós temos a dose tóxica 50, por exemplo, nesse caso aqui, a LD50, e a dose efetiva 50, ED50. Então, nesse gráfico aqui, se você pegar a dose, que é a dose letal, né, efetiva ali, desculpa, a dose letal de 50, que é 400, e dividir pela dose efetiva, que é 100, então a gente tem um índice terapêutico igual a 4. Tá, Bruno, mas o que significa 4? É um número um pouco arbitrário, mas que diz pra gente que quanto menor o índice terapêutico, maior é a dificuldade que você tem de administrar essa droga sem ter os efeitos adversos. Porque a dose letal vai estar muito próxima da dose efetiva, ok? E, além disso, a gente também tem a janela terapêutica, que é a faixa de concentração plasmática entre a mínima eficaz e a mínima tóxica, onde o medicamento atua com segurança. Então, vocês podem ver que janela terapêutica e índice terapêutico, eles têm uma correlação entre si. E aí, vocês podem ver nessa droga aqui, vocês podem ver nesse gráfico aqui, onde a gente tem a concentração de droga no plasma e a porcentagem de pacientes que respondem. A gente tem uma curva ali de resposta terapêutica e conforme você vai aumentando a droga, você vai tendo maiores efeitos adversos. Então, a janela terapêutica é quando você começa a ter uma dose efetiva de 50%, ou seja, você consegue garantir que pelo menos metade do efeito está acontecendo, metade das pessoas estão se beneficiando com aquele efeito, até chegar na droga, na dose da droga ou na concentração da droga em que começam a gerar efeitos adversos. Ok, o que isso significa?
Significa que drogas que tenham janelas terapêuticas pequenas ou estreitas, você tem que tomar mais cuidado ao administrar num paciente. Isso porque, se você tiver pequenas variações nas concentrações dessa droga, nas concentrações plasmáticas, ou se o paciente esquecer de tomar e tomar 2 vezes, maiores são as chances dele desenvolver algum quadro clínico de efeito adverso. Porque a diferença entre o veneno, né, a dose que é um veneno, e a dose efetiva é muito pequena. Então a gente tem uma janela terapêutica estreita, ok? Esses conceitos de janela terapêutica e índice terapêutico são muito importantes, principalmente para prescritores, né, para farmacêuticos, médicos e tudo mais. Por isso, por favor, prestem atenção nesses conceitos. Bem, para a gente terminar, eu trouxe algumas perguntas para a gente recapitular essa aula, para vocês testarem aí os conhecimentos e se vocês conseguiram entender ou não. Então, a primeira pergunta é o seguinte: se o fármaco A atinge o efeito máximo com 10 mg e o fármaco B atinge o mesmo efeito máximo apenas com 100 mg, o que a gente pode afirmar? Letra A: o fármaco B é mais eficaz que o fármaco A? Bem, vamos lá lembrar o conceito de eficácia. Como que o fármaco B seria mais eficaz que o fármaco A se você precisa de uma dose muito maior para ter o mesmo efeito máximo do que acontece com o fármaco A? Então, provavelmente não está certo, certo? Além disso, a gente tem ali, o fármaco A tem uma janela terapêutica maior, a gente não consegue inferir janela terapêutica aqui, porque a gente não está vendo a dose efetiva, a gente não está vendo a dose tóxica, não tem como a gente dizer sobre isso. Se o fármaco B é um antagonista competitivo, não tem como a gente saber também, porque a gente não está vendo ali uma curva dose-resposta, onde a gente adiciona o A e depois adiciona o B. Então, o que sobra para a gente é o D. O fármaco A é mais potente que o fármaco B. Sim, porque potência está relacionado com a concentração, a quantidade de droga necessária para gerar o mesmo efeito. Então, se eu estou comparando o A com o B, o A precisa de menos concentração ou de menor dose para gerar o mesmo efeito de resposta máxima ali em comparação com B, ok? O que um índice terapêutico baixo o que indica um índice terapêutico baixo em um medicamento? Vamos lá. A. O fármaco é perigoso porque a dose eficaz é próxima da dose tóxica? Sim, já não precisamos nem ler o resto. Isso já faz bem sentido e já é o que o índice terapêutico significa. Se a gente tem um índice terapêutico baixo, a gente está dizendo que a dose eficaz daquela droga é muito próxima da dose tóxica e por isso a gente precisa ter bastante cuidado a administrar a droga. Todos os outros ali não fazem muito sentido para o conceito de índice terapêutico. Qual parâmetro é utilizado para descrever a dose que produz um efeito indesejado em 50% dos indivíduos? Bem, dose de efeito indesejado, bem, IT é índice terapêutico, não pode ser. ED é a dose efetiva de mediana, então também não pode ser. LD é a dose letal mediana, então também não pode ser porque um efeito indesejado não é matar. Então só sobra o TD, que é a dose tóxica mediana, que aí sim a gente está falando sobre quando começa a gerar um efeito indesejado, efeitos adversos e toxicidade na utilização dessa droga, ok? Bem, eu espero que vocês tenham compreendido. Pessoal, é muito importante vocês recapitularem esses conceitos de farmacodinâmica, né? Primeiro vocês entenderem sobre agonista, antagonista, sobre competitivo e não competitivo, vocês compreenderem os conceitos de afinidade, eficácia, potência, janela terapêutica e índice terapêutico para a gente começar a avançar mais nos estudos de farmacologia e ir para a grande farmacologia dos sistemas, renal, cardiovascular, neural e tudo mais, ok? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo. E também comenta aqui embaixo se você gosta mais de videoaulas desse formato ou quando eu estou desenhando no tablet, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até mais!